O arcabouço fiscal, na prática, o ministro Haddad ele mantém o teto de gastos do Temer, e que foi mantido, né, pelo período do Bolsonaro, mas desrespeitado pelo Paulo Guedes quando assim interessou, né, mas eles fazem a questão de ter uma política fiscal absolutamente restritiva, cuja prioridade é produzir superávit primário, cuja prioridade é garantir a remuneração dos detentores de títulos da dívida pública. Essa é a prioridade do ministro Haddad, né? Tanto que ele elaborou o arcabouço fiscal, ele só escutou a Febraban e o pessoal lá, a fauna, né? Da Faria Lima, né? Que o André Lara Rezende chamou uma certa época de lumpen do asset, né? Então, essa é a característica do governo Lula, a política econômica absolutamente restritiva, voltada para a rentabilidade do mercado financeiro, né? Com declarações de bom mocismo, ou seja, que tem mais competência que o Paulo Guedes em manter as metas, etc., né? E a outra característica que é o governo sob cerco, né? Isso nós não podemos deixar de constatar, né? A gente pode discordar da forma de como se enfrenta esse cerco, mas o governo Lula ele é um governo sob cerco, né? A primeira questão, que é óbvia, né? Quando o Bolsonaro, através do general Ramos, né, faz os acordos com o Centrão para garantir o seu mandato, né? Porque o Bolsonaro foram 4 anos de absoluta instabilidade e o Bolsonaro foi um candidato a um processo de impeachment muito claro, né, por tudo que ele fez no governo e a sua própria fragilidade, a sua própria inapetência para o poder, né? E ele fez isso entregando o controle do orçamento para o Congresso, né? Quando o Congresso tem o orçamento secreto, as emendas impositivas, o Congresso ele se torna independente do Executivo e ele começa a fazer uma coisa que é absurda, ele começa a executar o orçamento, né? A segunda questão é que toda a regulação econômica e financeira hoje do Brasil ela está na mão de agências, a mais vistosa é o Banco Central, mas isso vale para a ANEEL, para a ANP, para a Anatel, para a de mineração, a de saúde, todos os setores que envolvem alguma atividade econômica tem uma agência regulatória e essa agência regulatória ela tem mandato. Por exemplo, na ANEEL, a coisa é tão maluca que o Lula não nomeará nenhum dos diretores. Tem um cara lá que vai ficar até 2028 e foi nomeado pelo Bolsonaro. O sujeito tem 6 anos de mandato dentro sei lá por quê, alguém saiu, entrou, eu não consigo entender. Mas a ANP, por exemplo, é totalmente dominada por bolsonaristas, até hoje. A Anvisa, e por aí vai, né? Então, eles fizeram o serviço direitinho, do Plano Real para cá, para que o povo, ao eleger o presidente, esse presidente não tivesse ingerência sobre o domínio econômico. É um governo sob cerco, como você diz, Igor, mas, acima de tudo, também a gente não pode desconsiderar, e de alguma forma você também citou isso na tua primeira intervenção, é um governo refém das suas próprias escolhas. Não, com certeza, mas são duas questões. É isso que eu digo. Ele é sob cerco, a questão de ver como se enfrenta esse cerco, né? Essa é a questão. Então, houve desde a Constituição de 88, e mais acentuadamente após o impeachment, um enfraquecimento do Executivo. Houve um enfraquecimento do Executivo por previsões legais e constitucionais, né? Vamos entender que fizeram uma constituinte sem mandato para tal. De 2016 para cá, houve uma constituinte nesse país. Houve uma constituinte, né? Que simplesmente é o seguinte: todas aquelas disposições que tinham na Constituição de 88 de intervenção no domínio econômico, elas foram sendo revogadas, né? A ponto do Brasil não ter, a Constituição brasileira não ter um capítulo digno desse nome na Constituição, sobre a questão do mercado financeiro, sobre o sistema financeiro. A Constituição brasileira não fala sobre o sistema financeiro. Foi tudo revogado, né? Então, isso é claro. Então, ou seja, a figura do Poder Executivo, e o Poder Executivo ele se enfraquece, inclusive, na visão dos entes federativos. Eu não estou poupando Lula de críticas, eu só queria colocar o desafio que o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros têm no momento de recuperar uma institucionalidade. E isso tem a ver com a questão da defesa, diretamente com a questão da defesa da soberania nacional frente aos arreganhos do Trump.